Muito bem, pessoal, estamos de volta. Vamos direto para a tela? Por favor, primeiro slide aí. Apelação. Então, vamos lá. Endereçamento. O endereçamento da peça de interposição ela é feita ao juiz de direito que prolatou a sentença contra a qual se deseja recorrer. Perfeito? Volta aqui para mim, rapidinho. Pessoal, veja você. Preste atenção. A peça de interposição, como eu já disse para vocês, eu estou pondo o recurso por intermédio do juiz de primeira instância. Então, eu quero que o recurso chegue no Tribunal de Justiça. Para chegar, eu tenho que pôr o recurso no juiz de primeira instância. Então, eu vou interpor, eu vou pôr por intermédio do juiz de primeira instância. Por isso que a petição de interposição ela é direcionada ao juiz de primeira instância. Então, nessa petição, eu vou endereçar para o juiz de direito que prolatou a sentença contra o qual eu desejo recorrer. Vamos lá para a tela, Má? Você vai colocar a referência do processo para que quem está trabalhando com o processo, os cartorários, o juiz, o promotor de justiça, saiba qual é o número do processo, saiba quem é o apelante e saiba quem é o apelado. No caso aqui, o apelante é o seu cliente. Então, se o problema trouxe o nome do seu cliente, Horácio, Tício, Roberta, você coloca o nome, apelante, Horácio, apelante, Tício, apelado, Ministério Público ou Justiça Pública. O que tem que constar nessa peça de interposição? Nós vamos ver já já. Olha lá na tela. Quem? O réu. Como? Respeitosamente. Então, você vai colocar a qualificação do réu. Horácio, já devidamente qualificado nos autos, porque o processo já está andando faz tempo. Como? Respeitosamente, tá? Na presença do juiz de direito. Por meio de quem? Por meio de seu advogado, já devidamente constituído, ou procuração em anexo. Por quê? Inconformado com a decisão que o condenou à pena de tantos anos, ou inconformado com a sentença que é condenatória que pesa contra si, quando tempestivamente ou dentro do prazo legal, com base em que? Aí você vai colocar o fundamento legal. Falei para vocês que, em regra, o fundamento legal será o 593, inciso 1 do Código de Processo Penal. Para quê? Para o processamento e encaminhamento do recurso. É por isso, volta aqui para mim, é por isso que eu apresento a interposição. Eu apresento para que haja o processamento correto do recurso e o encaminhamento para o Tribunal de Justiça. Por isso que eu estou interpondo esse recurso. Perfeito? Continuando. Depois você vai pedir com educação, você vai falar termos em que pede deferimento. E, ao final, local, data e advogado. Se o problema lhe dá o local, você coloca o local. Se o problema lhe dá que você tem que datar no último dia do prazo legal, você faz as contas no dedinho e você apresenta a peça no último prazo legal. Advogado, você escreve advogado. Você não coloque nada para te identificar. Pelo amor de Deus, que você é desclassificado, hein, gente? E as razões de apelação? Primeiro lugar, o nome da peça. Por que tem esse nome? Razões de apelação. Pelo seguinte, você interpôs o recurso. Muito bem. Tá bom, por que você interpôs? Quais são as razões que te levaram a apresentar esse recurso? É isso, simples assim. São as razões que você demonstrará que te levaram ao inconformismo com a sentença prolatada. Quem interpôs a apelação? Você vai colocar novamente o nome do seu cliente. Quem é a parte contrária? No caso, é o Ministério Público ou a Justiça Pública. A qual processo refere, você vai identificar novamente para que o Tribunal de Justiça saiba a qual processo refere. Aí você vai apresentar uma reverência ao tribunal, você vai apresentar uma reverência à Câmara e você vai apresentar uma reverência aos desembargadores. Tribunal é o órgão superior ao juiz de primeira instância. Câmara é a divisão do tribunal. O tribunal é dividido em câmaras. E os desembargadores são aqueles que atuam em segundo grau. Você vai apresentar os fatos, onde você vai contar a história do problema. Depois, nas preliminares,
você apontará eventuais falhas do processo que, se tivessem sido observadas, o processo não chegaria ao estágio em que está. Aqui, tanto dos fatos como das preliminares, você já está começando a falar assim, nossa, mas isso aí está parecendo aquilo que eu vi nas outras peças, principalmente memoriais. Exatamente. Resposta à acusação, memoriais, não vai fugir disso. Você fará dos fatos, você terá que copiar o problema de forma resumida. Preliminares, você tem que ver se existe algo que não foi observado e que, se tivesse sido observado pelo juiz, já teria acabado o processo ou o processo teria seguido outro caminho. Do mérito. No mérito, assim como nos memoriais, você vai apreciar questões de fato e de direito relacionadas à autoria e materialidade. Autoria quer dizer quem é que é o autor do crime. Materialidade, será que o crime ocorreu mesmo? Então, aqui no mérito você vai tratar isso, porque no processo penal, o mérito da questão diz respeito à autoria e materialidade. Dos pedidos, aqui você vai elaborar os pedidos como? Você já sabe, eu tenho certeza. Você vai elaborar os pedidos de acordo com aquilo que você argumentou nas preliminares e no mérito, na mesma ordem apresentada. Você só vai inverter a ordem se uma das teses que você apresentou no mérito for mais forte do que a preliminar. Então, se a preliminar disser respeito à prescrição, ela extingue a punibilidade. Então, você pode deixá-la em primeiro lugar. Porém, se a preliminar dizer respeito a que não foi dada a oportunidade para o réu da suspensão condicional do processo, então, nesse caso, essa preliminar não é uma preliminar tão forte. E no mérito você pedir a absolvição do réu, então você inverte, você pede primeiro a absolvição e, se não for esse o entendimento dos julgadores do Tribunal de Justiça, você pede que o processo seja anulado até a fase da possibilidade de apresentação de suspensão condicional do processo. Perfeito? Peça com educação. Termos em que pede deferimento onde, quando e quem. Local, data, advogado, OAB. Você não vai inventar número de OAB, pelo amor de Deus, nem nome de advogado que você será desclassificado. Tá certo? Pessoal, vamos fazer mais um intervalo. Já já nós voltamos.